campo escalar aqui, deixa eu colocar aqui, né? Para lembrar aqui, então ele estava num multiplate de dimensão 15, na representação adjunta de SO4, ele é um sextete de SO3, é um singlet de SO2, tem carga abeliana Qφ e a outra carga abeliana é Qφ. Então esse é o conteúdo do nosso campo φ. Depois nós temos o campo espinorial, Ψ, que está num sextete de SO4, um 3 star de SO3, um dublete de SO2, carga QPsi e QPsi. E depois nós temos um Ki, que está no dublete de SO4, representação 3 de SO3, 2 de SO2, carga 0, carga Q, beleza. Então, procura uma simetria assim, genérica para você, Galileu, direito ou nova ciência? Uma simetria genérica? É, você está procurando uma simetria. Esse toy model aí, toy model Alexandre aí, toy model. Aí na aula passada a gente estava fazendo mecânica clássica, né? Eu dei o exemplo de um toy model Alexandre. Está muito grande, né? Eu entendi que você está muito velho para ficar brincando de modelinho, né? Está muito grande para ficar brincando de toy model. Então isso é um toy model, né? Você disse isso aí é Galileu, se isso aí é. Isso aí eu digo que vamos dizer, não é, Galileu não é, porque a gente não está partindo de nenhuma observação, né? É alguma coisa meramente imaginada que a gente está buscando dar sentido, né? É mais Dirac do que Galileu. Mas eu acho que não teria o outro lado, poderia definir nova ciência. Sei. Quer dizer, a nova ciência, o Dirac tem uma perna e uma parte na. O cara o pósito não tinha o elétron lá. Sei. Aí entendi, ele não saiu do zero, né? Eu entendo como nova ciência quando você parte do conceito mesmo. Você gera a tua proposta natural lá a partir do conceito. A partir do conceito, entendeu? Eu acho que o Dirac não era bem. A época dele ainda não era bem isso, né? Eles quiseram chamar de Dirac essa coisa que é mais de Galileu. Eu acho que o Dirac ele partiu de um estímulo físico muito bem definido. Quer dizer, a ideia do Dirac, toda a movimentação que governou o início da carreira dele, boa parte da carreira dele, foi a questão simples de entender o que era a carga elétrica, né? Por que a carga elétrica se replicava na natureza. Com isso aí, aquela época dele, ele só tinha o elétron e o próton, ele queria entender por que a carga do elétron era a carga do próton. Ele tinha uma questão física de onde partiu, e aí ele desenvolveu ideias novas, né? E desenvolveu vamos dizer assim, até uma matemática nova para poder atacar essa questão. Ele partiu de uma questão física bem definida, ele partiu de uma questão inexistente. Né? Ele partiu de uma, nesse sentido, vamos dizer, talvez em física, a diferença entre física e matemática seja um pouco essa. Mesmo que você vá fazer, não estou aqui falando só o que eu acho, vocês podem achar outras coisas e podem até falar também, mas eu acho que, assim, um pouco a diferença entre matemática e física é na matemática você parte do abstrato, vamos dizer, para o abstrato na física, você pode trabalhar o tempo todo de forma abstrata, mas pelo menos tem uma questão física que te motiva. Você tem um objeto de pesquisa que não é uma ideia vazia. O objeto de pesquisa teu é uma questão que às vezes é muito genérica. Por que a carga do próton é igual à carga do elétron? Essa era a questão que o Dirac se colocou quando ele começou a trabalhar na questão da equação de Dirac de 28. Até então não, a questão dele era resolver mecânica quântica, quantizar o campo eletromagnético, eram questões mais práticas mesmo. Mas aí ele quis entender por que o elétron e o próton são tão diferentes em tantas coisas, mas têm a mesma carga. Então ele tinha um objeto de pesquisa que era uma questão, vamos dizer assim, da realidade. E aí ele viajou longe, né? Mas eu acho que em física você sempre tem que partir de alguma questão. Não, as pessoas entendem, eu acho que elas também têm que falar o que elas acham. Aqui, professor, depois eu vou passar. O Luiz também dá umas viajadas. Aqui, professor, depois eu passo pelo e-mail
Oi? O e-mail eu vou passar esses dois textos que eu li. Então passa pra gente. Então. É do Nietzsche. Cara, O cara, exatamente quando ele vai ele critica todo mundo, né? Sim, sim. Ele vai criticar exatamente a física moderna. Então manda lá. Aí ele simplesmente ele fala que átomo é uma aberração. A ideia de átomo é uma aberração. Destrói tudo, né? O cara é. Porque no fundo a gente nunca viu um átomo. Sei. A gente só vê o comportamento. Exato. Pode que é isso. Tipo. Coloca o seguinte, isso aí que você está aí fazendo é um time mode total, mas um time mode que você está querendo tirar da F5, que é uma simetria. Daí vamos dizer, a física, o Dirac, ele usou a simetria, mas ele tinha a contrapartida do elétron e tinha que encontrar alguém para ser o antielétron. Então ele usou a simetria. Certo? Agora, depois a física veio evoluindo, vamos ver para esses modelos que são tanto para o S5, para a supercorda, e ela vai abandonando, o conceito vai ficando muito mais. É um primordial e não a fenomenologia que você tem. A fenomenologia vai ser decorrente do conceito. Quer dizer, mas eu diria o seguinte, mas qual é o objeto que leva, vamos dizer assim, a você caminhar na direção da supersimetria, da teoria de cordas? Você tem um objeto físico, que é a unificação das interações. isso é um conceito. O que você acha que é o Não, isso aí é uma ideologia. É um conceito, Uma ideologia. Então, vai ser mais complicado do que eu pensei. Bom, você não está só quero dizer o dia, porque é importante, o Galileu, ele pegou coisa pela luneta. Sei. Ele botou lá a luz de Júpiter pela luneta. O Dirac, vou pegar esse ponto, ele pega o elétron e quer saber como é que encontra o parceiro do elétron. Certo. Então ele desenvolve toda a conceituação dele, o conceito. O Galileu também tinha seus conceitos, né? Mas só que agora o nível aumentou, né? Então, quer dizer, o cara quando para de supercordas, ele está buscando a antimatéria, ou ele está querendo uma concepção que ele já estendido, e a partir daí, bola para frente. Então, assim, a unificação é uma alto da montanha. Então é uma ideologia, é um. Mas eu digo assim, o ponto porque a gente está querendo compreender Dirac, a época de Dirac, que é Dirac, Einstein, o que for. O Einstein, Sobral, está ali, né? Ele estava com a luz. E daí ele foi trocar a luz, mas ele já tinha luz, ele queria uma luz agora mais torta. Mas ele tinha um argumento luz. Entendeu? Eu acho que hoje em dia a turma está indo para um nível mais. A supersimetria já não tem mais luz. Ela tem a ferro com bóson. E daí vamos ver que dá de sair. Eu não chamaria a supersimetria de diraquiana. Enfim, eu acho que eu passo à frente. Acho que a gente pode falar sobre isso quando a gente for discutir unificação. Eu entendo de outra forma, mas, cara, eu espero que vocês não falem, nem está dando aula disso. Não, isso aí ninguém é capaz de dar. Eu vim cá essa aula sexta-feira com sexta-feira, né? Pois é, essa aula é sexta-feira. É diferente. Só falta cerveja e o baseado. Já está tudo em casa. Não, mas isso aí é importante, só porque na hora que se submete ao paper, vocês não estão submetidos no paper porque eu estou achando que tem 1,35 dimensões. Não, esse cara é maluco. Mas a época não é mais diraquiana, compreende? A nossa época, se você quer fazer física de alta energia, tem claro segmentos fenomenológicos, nós digamos de sentido maior. E por que o teu paper não é aceito e do outro lá ele é aceito? Assim, porque as pessoas não estão ligadas ao elétron. Não, mas esse assunto vai voltar. Professor, eu estava pensando assim, eu não sei como começar, mas esse papo de unificação, teria como eu pegar as 4 forças do universo e fazer algum esquema semelhante àqueles gráficos de transição de fase que a gente aprende tanto com magnetismo? No fundo tem. Dá para fazer um negócio desse? A gente vai mostrar isso aqui, só que o gráfico, em vez de ser aquele gráfico de transição de fase, vai ser um gráfico com as constantes de acoplamento.
As constantes elas vão definir, você vai definir um gráfico com as constantes de acoplamento, todas com um certo comportamento, mas tentando convergir numa energia mais alta. Só que na aula do professor Tião ele falou que quando você vai olhar bem no fundo, elas não convergem, elas não se cruzam. Sem supersimetria, não. Sem supersimetria, elas não convergem por um ponto, não. Elas fazem uma região de interseção. Entendi. Mas com essa foi um dos grandes argumentos da supersimetria também. Isso ficou claro em 1991. Teve um resultado que finalmente foi feito com cálculos de computação mais alto. E aí você pode ir a ordens mais altas e ver que com supersimetria as constantes de acoplamento realmente convergem. Antes não, elas formavam uma espécie assim de um triângulo. Uma ia para cá, a outra ia para cá e a outra ficava meio cortada. Agora não, elas estão, com a supersimetria elas convergem suavemente com o ponto. Bom, então os acoplamentos de matéria, então a gente está sempre separando. O setor de gate, né, é o setor, quer dizer, as interações de gate nós já vimos. As interações de gate, então, elas são inspiradas pelos termos cinéticos e pela presença dos campos de gate nas derivadas que a gente chama de covariantes. A interação, lembrar também o Higgs, né, o setor de Higgs, dentro da terminologia usual, o setor de Higgs não é considerado campo de matéria. O escalar de Higgs ele é considerado setor de gauge, porque pela quebra espontânea da simetria, os graus de liberdade do Higgs vão ser incorporados à parte longitudinal dos campos de gauge. Então, a gente, quando fala de setor de matéria, a gente está falando realmente de setor de matéria fermiônica. No modelo padrão, a matéria é fermiônica. São quartos elétrons e neutrinos, né? Os elétrons carregados, os neutrinos e os quartos. Aqui nesse exemplo, eu estou tratando o campo escalar como sendo campo de matéria. Mas, na verdade, a gente pode até pensar que esse escalar, vamos dizer, se a gente quiser se adequar à terminologia do modelo padrão, a gente imagina que os escalares eles vão formar o setor de Higgs. Quer dizer, a estrutura geral de uma teoria de gauge ou de uma teoria de gauge unificada é as simetrias, claro, as simetrias com as recorrentes leis de conservação, os bósons de gauge associados a cada simetria local e o setor de Higgs e os campos de matéria. A matéria, no modelo padrão, é fermiônica. Eu estou colocando aqui o Higgs assim, dentro da matéria, que eu quero fazer os acoplamentos. Mas, na verdade, esses acoplamentos dos escalares em alta interação, eles vão determinar o que a gente chama de potencial de Higgs. O potencial de Higgs ele é determinado pelos autoacoplamentos do setor escalar. Os escalares então estão no setor de Higgs. E a interação dos férmions de matéria com os escalares de Higgs, quer dizer, isso aqui é a interação matéria fermiônica Higgs. Na verdade, isso aqui é a interação matéria fermiônica Higgs. Então, a autointeração dos escalares vai determinar o potencial de Higgs e os acoplamentos de Yukawa do setor fermiônico com os Higgs vão, depois de uma quebra espontânea da simetria, determinar as massas dos férmions. Tá? Então, é só isso que eu quero colocar. Mas, então, só para poder assim, deixar claro que é meio inapropriado a gente dizer que os escalares pertencem ao setor de matéria. Os escalares, em geral, formam o setor de Higgs. Não coloca, até hoje a gente realmente não conhece matéria escalar elementar. A gente conhece quartos, leptons e carregados e neutrinos. O bóson de Higgs, né, que se espera ter descoberto, ele está no setor de Higgs e também não se sabe se ele é elementar ou se ele é composto. Então, nós não temos assim, conhecimento de uma matéria genuína, matéria elementar que seja escalar. Bom, então, o que a gente tem que construir agora, de uma forma invariante de Higgs, são esses tipos de acoplamento. A proposta é essa que aparece. Então, vamos ver, se a gente pegar esses escalares, eu tenho aqui esses escalares, né? Eles têm esses índices aqui. Vou colocar aqui, eu acho que vou pegar o aplicador para ver os índices que eu coloquei nos escalares. A gente tinha colocado, tinha tantos símbolos aí. Deixa eu ver que símbolos que a gente usou aqui para colocar aqui o φ está aqui. Então, ele tem, o φ tem o índice A,
que é o índice que vai de 1 a 15 de SO4. Aí eu colocava o índice, eu acho que alfa-linha, que é o índice que vai de 1 a 6 de SO3, tá certo. E, opa, do SO2 ele é um singlete, tá certo. Depois eu vou pegar aqui o nosso, deixa eu fazer aqui lá, então, os índices que ele tem então, aqui, a gente tinha colocado assim, o φ tem o índice A, que vai de 1 a 15, e o índice alfa-linha, que vai de 1 a 3. Ele é singlete de SO2, portanto ele não tem índice de SO2, e aqui são as cargas abelianas que a gente não precisa declarar, não vai declarar os índices. Depois a gente tem o setor do psi. Aí no psi, o psi está na representação 6. Então, eu chamei esse índice A' como sendo o índice da representação 6 de SO4. Esse aqui é o índice da representação 15 e esse aqui é o índice da representação 6 de SO4. Depois ele está na representação 3 estar. Então, aqui é o índice alfa', que 3 e 3 está, né? A única diferença, como a gente viu, é que as matrizes aqui, as matrizes aqui eu chamei de alfa', isso. E aqui eu chamei o alfa' de 6. Tudo bem, só para representar que é o índice de SO3, mas esse alfa' no psi vai de 1 a 3, esse alfa' no φ vai de 1 a 6, tá? Vai de 1 a 15, perfeito. No φ vai de 1 a 15 e aqui vai de 1 a 6, esse alfa' aqui vai de 1 a 3. Aí aqui eu tenho o índice I', que é o índice de SO2, ele é um dublete de SO2. Então esse índice I' vai de 1 a 2. E depois tem a carga aqui, psi, e a carga aqui, psi. Eu não vou declarar aqui. Depois nós temos o Ki. O Ki tem o índice atil. Vamos fazer o seguinte, aqui pessoal, só para evitar a confusão, está usando o mesmo alfa', eu vou estar chamando esse aqui para não dar confusão, como eu chamar esse alfa', eu estou declarando aqui, ele está indo de 1 a 6, para evitar a confusão. E aqui, claro, quando esse alfa' estiver aqui, eu sei que ele vai de 1 a 3, esse vai de 1 a 6, para evitar a confusão, vamos chamar isso aqui, eu acho que eu vou poder colocar essa nomenclatura aqui, vamos chamar esse aqui de alfa chapéu. Então esse índice alfa' de SO3 vai de 1 a 6, esse índice alfa chapéu de SO3 vai de 1 a 3. E aí o índice Ki tem o índice atil, que é o índice de SO4, mas que vai de 1 a 10, ele está na representação 10 de SO4. Depois ele tem o índice alfa-til, que é o índice que vai de 1 a 3, representação 3, aqui é a representação 3 está. Depois ele tem o índice, ele também está no dublete de SO2. Então eu vou chamar de I'. Ele também está no dublete de SO2. Depois eu tenho as cargas dele. Tá certo. Bom, é só uma questão de conversão. Obrigado, galera. Então esse cara aqui, do ponto de vista do SO4, ele está na representação 15. Então esse índice A, ele está nessa representação de SO4. É a representação 15. E o índice alfa' está na representação 3 estágio de SO3, que é essa representação. Então, esse aqui é a representação 15 de SO4, essa é a representação 3 estágio. Não, perdão, representação 6. A representação 6 é essa aqui, de SO3. São dois tabulozinhos horizontais. Depois esse aqui está na representação 6 de SO4. SO4, né? É essa representação, 6 de SO4. Então, a linha está na representação 6 de SO4, que é essa aqui. Está na representação 3 estar de SO3. A representação 3 estar de SO3, por acaso, tem o mesmo tamanho. E do ponto de vista do SO4, essa representação, do ponto de vista do SO4, ela é 4, 3. 4 vezes 3, 12, por 2, 6. Então, ela é a representação 6 de SO4. E do ponto de vista do SO3, ela é 3, 2. 3 vezes 2, 6, por 2, 3. Então, ela é a representação 3, dimensão 3. Mas a representação original 3 é essa aqui, outra 3. E para SO3, essa aqui é o 3 está. Então, esse aqui é o 3, esse aqui é o 3 está. Então, essa é a situação para SO3. O tabulozinho é o conhecido, mas não tem nada a ver. Depois, esse aqui é a representação 10 de SO4.
representação 10 de SO4 é o ativo. Então, representação 10 de SO4 é essa aqui. Representação 3, alfa-ativo. Representação 3 de SO2. É o tabuzinho de SO3. Certo? Tá. Então, só para identificar as representações. O que a gente tem que fazer agora é criar invariantes com essas grandezas. Então, eu posso criar. O que eu posso fazer com o φ? Φ está sozinho. Então, o único jeito de eu criar, e φ tem que ser invariante de SO4, tem que ser invariante de SO3, tem que ser invariante de SO2, tem que ser invariante de 1. Então, claro, como eu tenho esse cara, ele é o único escalar, o único jeito de eu formar uma interação, um potencial de φ com φ, vai ser alguma coisa do tipo. Eu posso contrair φ com φ, pegando o seguinte, posso colocar um parâmetro μ aqui e colocar φ dagger φ. Estou colocando em notação vetorial, como se, mas isso aqui na verdade significa o seguinte, φ dagger aqui está significando para nós φA alfa linha, φA alfa linha, tá? Alfa linha. Eu estou dizendo, isso aqui é invariante de SO4? Vamos ver já. Isso aqui é invariante de SO3? Isso aqui é um simplete de SO2, isso aqui é invariante sobre essa simetria, isso aqui é invariante sobre essa simetria. vamos ver já. Por que isso aqui vai né? Então, se eu pegar φ A alfa linha está somando, claro, né? Φ A, somando sobre A de 1 a 15 e alfa linha de 1 até 6, né? Então, se eu fizer uma transformação de SO4, né? A transformação de SO4, ela vai fazer isso. Então, SO4. Transformação de SO4, ela vai pegar o φ e vai levar em φ', que é a transformação de SO4, vamos chamar assim, SR vezes φ. O que é essa transformação de SO4? Vou esquecer os outros índices, porque isso aqui só vai tocar no índice de SO4. Então, isso aqui vai ser φ' de A, vai ser RAB, φB. A gente vê cada simetria separadamente. Eu estou vendo só a simetria SO4. Por isso que eu estou esquecendo do índice alfa linha, porque ele só vai ver SO3. Então, se eu colocar essa transformação aqui, quando eu fizer uma transformação de SO4 aqui, isso aqui vai produzir para mim R, A, B, estar, φ, φB, estar. Estou pegando, isso aqui é o filinha, estou pegando a transformação desse cara. Ele vai nisso aqui. Ele vai em R, φ, só que está. Vezes o φ', quer dizer, vai em filinha A. Então vai ser R, A, C, φC. Cuidado só para não repetir o mesmo índice. Aqui é BD, quer dizer, estou pegando o conjugado complexo disso e pegando o φA. Lembre-se, claro que aqui tem o índice alfa-linha e aqui tem o índice alfa-linha, mas a transformação de SO4 ela deixa esse alfa-linha inerte, por isso que eu não estou escrevendo aqui. Mas agora, isso aqui nada mais é do que um RAB estar, nada mais é do que um RBA estar transposto. Então, eu estou formando um produto matricial aqui, ó. R estar transposto, BA, que multiplica R a C. Então, isso aqui é justamente o que? Isso aqui é o R dagger, é o produto matricial de R dagger por R. Então, isso me dá a identidade de SO4. Então, isso aqui, vezes isso aqui, está me dando um delta BC. Passa, né? Então, dá um delta BC. Delta BC vai ficar φ estar B, φ estar B. Então, essa transformação, quer dizer, essa combinação é, obviamente, SO4 invariante. A mesma coisa se eu quiser para SO3. Só vai mudar, bota uma matriz de SO3, que é uma matriz S, e aí eu vou olhar só o índice alfa-linha. Então, é como se eu tivesse um filinha
de A alfa linha, sem S alfa linha, beta linha, Φ beta linha, A beta linha, no mesmo índice. O índice de S4 fica inerte, eu posso até omitir, como eu fiz. Então a matriz de SO3 ela vai apenas atuar nos índices de SO3. Aí vai dar a mesma coisa, eu vou usar o estar, vou transformar o estar em Dagger, fazendo a transposição aqui, vai dar exatamente um delta que vai dar invariante. Então essa combinação é SO4 invariante, essa combinação é SO3 invariante. Automaticamente dá um singlete de SO2, você nem vê que cada um já é invariante, então SO2 não atua aí. E agora as cargas também se cancelam. Como essa simetria é abeliana, a fase desse cara vai marcar a fase desse cara. Vai aparecer o E, não lembro qual é o parâmetro, vai aparecer alguma coisa do tipo E menos I ômega que Φ, que é a carga desse cara, vezes a carga desse. É aí ômega que Φ. Os fatores vão se cancelar porque eles são complexos no lugar do outro. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Então, essa combinação já fica clara que eu já consigo formar a parte de Higgs, o potencial de alta interação. Eu tenho apenas um escalar, uma família de escalares. Depois, daqui a pouco, quando a gente terminar essa parte, eu vou introduzir, por acaso, uma outra família de escalares. Eu tenho duas famílias de Higgs no mesmo modelo. Isso acontece em grande unificação, eu tenho mais de uma família de Higgs. Uma família de Higgs vai quebrar o SO5 e a outra família de Higgs vai quebrar a simetria, que é o tradicional, vai quebrar o SO3 e SO2. Então, claro, agora o potencial. Por que eu não coloco um potencial cúbico? Porque eu não vou conseguir formar um invariante com essas três coisas. Né? Se eu pegar aqui o Φ, basicamente é isso. Eu tenho que pegar 3 Φs. Mas aí, para formar um invariante, se eu pegar, por exemplo, essa representação, vou pegar aqui, por exemplo, se eu pegar, não pode sobrar índice nenhum, né? Isso tem que ser um escalar, o Lagrangiano é um escalar no espaço, vai ser vezes internas também. Então, se eu tenho 3 objetos, eu teria um índice A aqui, por exemplo, um índice D aqui, um índice C. Por exemplo, falando do índice só de S4. Claro, eu posso colocar 2 índices iguais, né? Aí ficaria sobrando um. Ou se eu quisesse colocar os 3 índices iguais. Se eu quisesse colocar os 3 índices iguais, iam aparecer 3 matrizes de S4. Mas aí o produto de 3 matrizes de S4 nunca vai dar identidade. Então nós não temos como formar um invariante que seja cúbico no campo. Quer dizer, a simetria, tanto S4, a própria simetria 1, se eu pegar Φ star, Φ, quer dizer, eu posso pegar os 3 Φs, mas aí esse tem carga aqui, esse tem carga aqui, esse tem carga aqui. Quando eu aplicar a simetria 1, as fases não vão se cancelar. Eu preciso cancelar as fases do 1 também. Então, se os 3 forem estar, vai poder. E se eu tiver 2 estar, vai estar desequilibrado. Eu nunca vou ter como cancelar todas as fases. Então, a própria simetria 1 já mostra que se o campo é complexo, eu nunca vou conseguir formar um termo cúbico. Ele nunca vai ser invariante 1, porque as fases nunca vão se cancelar no termo cúbico. Eu não tenho número par de fases de campos, né? Eu preciso ter um número par para pelo menos um estar sempre cancelado pelo tem estar. Então, é claro, o único termo que sobra para a gente aqui, eu boto uma constante acoplamento, que eu já não sei nem o que a gente pode botar, a gente já usou todo o alfabeto aí, árabe, o alfabeto latino, o alfabeto grego, né? Vamos usar russo. Vamos botar uma constante acoplamento aí. Russo. Vamos botar. Professor, eu só não estou botando russo na minha tese porque eu pesquisei e é difícil pra caraca. Vou botar o quê? Vou botar o alfabeto russo? Do jeito que a gente usa de Mendeiro, sei. usando o LaTeX, sei. É difícil. Tá. Eu não achei o alfabeto todo, só achei 2 letras russas. É mesmo? Eu não consegui achar. Eu mandei e-mail para as pessoas, os caras não responderam como. Não é fácil. Isso aqui é o L russo, né? A Luiz já sabe o alfabeto russo aí. Né? Luiz conhece. Tem gente que grava o L russo, né? Não pode ser escrito assim. L. É o L, é o lambda grego no fundo, né? E aqui, Φ Dagger, Φ ao quadrado. Ou seja, isso aqui vai ser aquilo que a gente escreveu ali. Φ A alfa mínimo estar, Φ
A, alfa' ao quadrado. Porque aí agora a gente já sabe que esse cara sozinho é invariante SO4, é invariante SO3, é invariante SO2, é invariante 1, é invariante 1. Então esse cara sozinho já é invariante, então o quadrado dele é invariante. Então eu consigo formar um potencial de Higgs com essa estrutura aí, certo? Então esse seria o potencial de Higgs. Vou botar até aqui, o potencial de Higgs, o potencial dos escalares. Agora a gente tem que formar, vamos dizer assim, a parte de um Kawa do Lagrangiano. Então, e o Kawa, ele vai ter que acoplar o férmio com o férmio e com o escalar. Então, a gente agora vai ter que começar a jogar para fazer representações. A gente pode pensar, digamos que eu acoplo esse férmio com ele mesmo e com o fim. Digamos, será que é possível formar a pergunta os acoplamentos de um Kawa? Quais são os candidatos? Vamos primeiro listar os candidatos. Os candidatos seriam psi barrado, psi φ ou psi barrado que φ. São as duas possibilidades que eu tenho para acoplamento de um Kawa. O φ tem que estar sempre presente, que é o único escalar que tem. Então eu tenho que escalar, ou então eu posso colocar, claro, psi barrado que φ, perdão. Posso colocar os dois férmios psi interagindo com o φ, os dois férmios que interagindo com o φ, ou o férmio psi e o férmio que interagindo com o φ. Essas três possibilidades, certo? Para formarem. Tá certo. Então eu vou começar a ver essa possibilidade aqui. O psi barrado, só para lembrar vocês, o psi barrado no espaço de Dirac, ele é o psi Dagger gama zero. Aí tem que ter só um cuidadinho que é muito simples, mas na primeira abordagem as pessoas ficam meio confusas. Essa operação aqui de Dagger, ela é uma operação que vai ter o transpor, quer dizer, vai ter o complexo conjugado, vai ter a transposição, claro, que vai multiplicar pela matriz de gama zero. Essa transposição é uma transposição feita nos índices espinoriais, que é uma contração dessa espinor com essa matriz, que é matriz 4 por 4, e esse espinor tem 4 componentes. Tem o estar. Então, isso vai pegar o complexo conjugado. Então, quando eu pegar o estar desse psi, eu vou estar pegando, na verdade, o complexo conjugado dessas representações aqui. Então, eu estaria fazendo algo desse tipo, de pegar psi barrado psi. Eu estaria pegando, deixa eu ver quais são os índices do psi. Eu estaria pegando psi, vamos colocar assim, psi, a linha, quer dizer, os índices, a linha, alfa, chapéu, e linha. Então eu estaria pegando esses caras aqui, estar. Aí estou claro, estou colocando aqui essa transposição. Mas essa transposição, ela não atua nos índices de cor. Essa é uma transposição feita nos índices espinoriais. Eu não estou declarando aqui. Tem um índice espinorial que vai de 1 a 4. Eu não estou declarando. Vezes gama zero. Isso aqui é o meu psi barrado. Então, o estar, sim, ele vai afetar a estrutura do psi. Ele vai pegar vai pegar o psi, as componentes todas estar. Essa transposição aqui, ela não vai mexer com as matrizes de SO4, nada. Essa transposição é feita no espaço espinorial, no espaço de Dirac, como essa multiplicação por gama zero. E aqui eu vou colocar o meu psi, a linha, alfa, chapéu e linha. Vou colocar assim. Só que eu vou colocar aqui um φ. E esse φ aqui, ele tem que índices. Ele tem o índice 15, eu vou colocar aqui. Ele tem o índice A e tem o índice alfa'. Então ele tem esse índice alfa', que é o índice. Então no fundo, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou pegando, do ponto de vista, então, tá claro, eu estou só arrumando, colocando os objetos, declarando os seus índices. Vamos observar, primeira coisa, vamos olhar lá para a simetria 1, que é mais fácil de ver. Esse cara aqui tem carga Q psi. Então, essa carga, o 1 vai cancelar essa carga do 1. Então, aqui, ó, o campo psi tem essa carga aqui. Então, o psi estar vai cancelar essa carga. Mas o φ tem essa carga. Então, se essa carga sob esse primeiro 1 não for zero, eu não vou ter como cancelar a fase que esse cara vai pegar.
Por uma transformação do primeiro, o 1, a fase desse cancela desse. Mas essa fase sobra. E do segundo, o 1, a mesma coisa. Essa fase cancela sempre essa fase. Então, esse cara aqui nunca vai ter a fase cancelada. Então, o único jeito de eu poder ter um acoplamento de Yukawa que seja pelo menos o 1 invariante é que esse campo aqui seja completamente, para esse acoplamento existir, esse campo φ teria que ser neutro sobre os dois unos. Ele não pode ter nenhuma dessas cargas, porque se ele tiver essas duas cargas, vai sempre sobrar uma fase aqui, é claro? Então, a não ser um ponteiro. Então, a gente pode declarar, esse acoplamento de Yukawa é possível se φ for neutro sobre os dois grupos abelianos. Mas vamos ver primeiro que isso teria chance, que agora, do ponto de vista do SO4, eu estou pegando o complexo conjugado da representação se é 6. Então, eu estou pegando 6 estar, estou pegando 6, e aqui eu tenho 15. Então, a minha pergunta é, do ponto de vista do SU5, do SU4, 6 estar vezes 6 vezes 15 vai dar 1? Pode dar 1 ou não dá 1? Então vamos ver isso aqui. Então eu tenho, quer dizer, teria que ver, será que isso aqui consegue ser um simplete de SU4? Eu tenho o produto dessa representação por essa, 6 estar por 6. E tem esse 15 aqui. Será que eu teria como tirar um SU4 invariante daí? Vamos pensar. Esse cara está na representação de junta, certo? Esse cara aqui é 6 estar, esse cara aqui é 6. Deixa eu falar. Tem duas maneiras da gente ver isso. Bom, o potencial de Higgs então está pronto. Vou apagar aqui para a gente poder ter um espacinho para exercitar aqui. Vamos pensar duas maneiras. Vamos pegar a primeira maneira mais óbvia. Quem é a representação 6 de SO4? É essa aqui. Não, essa aqui, né? Tem essa representação aqui, na representação 6 de SO4. Então, isso aqui é 6. Se eu quiser, então, isso aqui é 6 de SO4. Então, estou falando agora só de SO4. Então, a representação 6 é essa aqui. A representação 6 estar, como é que a gente tira a representação estar de um grupo SO? A gente completa esse tablô completamente até formar 4 colunas, 4 linhas, 1, 2, 3, 4. Então quem sobra é isso aqui. Então isso aqui é o 6 estar. Então o 6 estar, na verdade, é o próprio 6. Então essa representação aqui, ó. 6 estar. Então, essa representação 6 estar é uma representação chamada real. O complexo conjugado dela é igual a ela. E a gente entende isso pelo seguinte: o grupo SO4 ele é a álgebra de Lie, vou botar assim, a álgebra de Lie de SO4 é equivalente à álgebra de Lie de SO6. Existe um isomorfismo entre SO4 e SO6, um isomorfismo local. Então, significa que as representações 6 dimensionais, na verdade, elas são representações de SO6. Mas SO6 é um grupo real. Então, por isso que a representação 6 de SO4, esses grupos vão dividir as mesmas representações, a representação 6 de SO4, na verdade, é a representação 6 de SO6. Mas SO6 é um grupo real, é um grupo de rotação euclidiana, em 6 dimensões. Então, por isso que esse resultado aqui não é surpreendente. É só uma explicaçãozinha, só... mas que não tem nenhuma consequência. Bom, importante é isso. Isso aqui é 6 vezes 6 estar. Então, se nós formos multiplicar 6 por 6 estar, vamos usar a nossa ideiazinha, que vai ser importante para multiplicar 6 por 6 estar, é que eu possa, para que isso aqui seja o invariante de Gauge, de SO4, é preciso que, ao multiplicar 6 por 3 estar, a representação 15 esteja aqui dentro. Porque 15 é a representação de junta. Representação de junta vezes representação de junta sempre dá o singlete também. Então, 6 vezes 6 dá 36. A pergunta é, dentro desse 36 eu tenho uma representação 15? Então, vamos lembrar lá da nossa regrinha do Yankee Tabor de S, né? Como é que a gente faz? Então, a gente tem o segundo Yankee Tabor, a
gente coloca x na primeira linha, y na segunda linha. E aí primeiro constrói todos os tabuões agregando o x. Então vou poder botar o meu x aqui. Ou posso pegar e colocar o meu x aqui. A primeira modificação que eu pude fazer. Eu posso pegar esse x, colocar aqui, ou posso colocar esse x aqui. Então, primeiro tratei só do x. Agora eu tenho que incluir o y. Mas eu nunca posso colocar o y mais y à direita do que x. Então, por exemplo, agora nesse tabuão, onde é que eu posso colocar o y? Eu não posso colocar o y aqui. Eu posso colocar o y aqui, ou eu posso colocar o y, cada esse x assim. Eu posso colocar esse y aqui. E agora aqui, aonde é que eu posso colocar esse y? O único lugar onde eu vou poder colocar esse y vai ser aqui embaixo. X tá aqui. Então, quando eu multiplicar esse tabuão por esse tabuão, eu vou ter essas possibilidades aqui. Ó, essa representação aqui é a representação 15. Essa representação aqui, 1, 2, 3, 4, é o simplete. Essa representação aqui seria a representação 4. E essa representação aqui, eu tenho que dar 36, né? Essa representação aqui, qual é a dimensão dela se eu fizesse 4? 4, 5, 3, 4. Então vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 3, 4 vezes 5, 20. Essa representação é 20. Então 6 vezes 6 dá o singlete, dá o quadruplete. O 4 não é. Oi? O segundo ali que está com 4 não foi contado com y ainda, né? Ah, porque eu já tinha apagado. O y está entrando aqui. Ah, perdão. Isso não é esse. Ah, foi esse aqui que eu acho que intermediário. É, foi esse aqui, né? É, esse aqui. Esse aqui. Então, desculpa. 4 não. Obrigado, Guilherme. 4 está fora. Perdão. Esse aqui que é 15 e o 20. É isso? Então, se eu multiplicar 6 por 6 está, menos 4 é 1, dá 36. 36 é 1 mais 15 mais 20. Então, esse 15 daqui pode se combinar com esse 15 daqui. Representação adjunta vezes representação adjunta, claro, vai dar 15 assim, dá 225. Mas representação adjunta vezes representação adjunta, eu sempre tenho certeza que o simplete está lá. Quem não souber manipular bem com Yang e calor, está no nosso curso de verão. Nas atividades de verão desse ano, eu dei umas aulas só sobre como é que se manipula com Yang e calor. Mas quem não souber manipular, pode fazer de uma outra maneira essa coisa aqui. Vamos pensar da seguinte maneira. Deixa eu apagar aqui. Então. Esse cara aqui está na representação adjunta. Então, sempre que um objeto está na representação adjunta, eu posso escrever ele sob uma forma matricial, como a gente fez com o campo de rede. Eu posso definir um φ alfa-linha, que nada mais é do que o φ alfa-linha, vezes os geradores de SO4. Qual a notação que eu usei para os geradores de SO4? Vou pegar aqui a derivada por variante. Geradores de SO4. Forestei. Geradores de SO4 estamos chamando de tudo. Então, olha, eu posso definir esse campo aqui. Esses geradores de SO4 são matrizes, ó, são geradores, né? Eu posso definir, eu posso sempre escrever os geradores de alguém que está na representação de junta como sendo a contração do campo, como simples. Quando eu faço um campo de gate, AMI-A-TA, como esse campo está na representação de junta, eu posso sempre incorporar esse campo das matrizes geradoras. Só que esse campo vai se acoplar com a representação 6. Então, o que eu vou colocar aqui são as 15 matrizes, ou as 15 matrizes 6 por 6 de SO4. Eu vou escrever esse campo em forma 6 por 6. Porque esse campo tem 15 componentes. Essas 15 componentes vão ser ligadas a essas 15 matrizes. Beleza, mas essas 15 matrizes estão em que representação? Os 15 geradores de SO4, eles vão estar escritos numa forma em que eles vão ter que ter, a ordem dessa matriz vai ser a dimensão da representação onde ela está atuando. Como eu estou acoplando esse φ com a representação 6, simplesmente eu pego as 15 matrizes
6 por 6 de SU4. Se esse cara aqui estivesse na representação 10 de SU4, eu pegaria essas 15 matrizes em forma 10 por 10. Nesse caso, essa representação aqui é 6, então eu vou pegar essas 15 matrizes de representação 6 por 6. Então, deixa eu apagar isso aqui. Eu posso escrever isso aqui. Então, adotando que isso aqui tem um índice matricial, eu poderia escrever essa matriz da seguinte maneira. Do ponto de vista do SU4, ela seria o psi DAG. Eu estou esquecendo aqui, claro, tem um transposto, quer dizer, isso aqui na verdade é um transposto, mas agora eu vou colocar isso aqui em forma de um vetor de SU4. Então, eu vou botar o psi DAG, vou colocar esse φ como uma matriz 15 por 15, vou colocar esse psi. Claro que aqui eu tenho alfa tio, e aqui eu tenho alfa tio. Aqui eu tenho linha, aqui eu tenho linha. Essa matriz aqui, ela está simplesmente acoplando os índices daqui, ó. Tem uma linha, aqui é como se fosse uma linha de linha e aqui um de linha. Então, essa matriz 6 por 6, ela está acoplando os índices de SU4. Por isso que eu estou fazendo aqui. Então, quando eu fizer essa transformação, nós vamos pegar, isso aqui vai me dar R DAG de SU4, o φ de SU4 e o R de SU4. Eu estou pegando a matriz, né, geradora, e agora, como esse cara está na representação adjunta, todo objeto que está na representação adjunta, qual é a lei de transformação dele? É R, φ, R DAG. Objetos que estão na representação adjunta seguem essa é a representação, né? É uma transformação de similaridade. Por quê? Porque isso aqui é uma matriz. Então as matrizes de SU4 não vão atuar dessa forma. A matriz atua em vetor. Agora, quando matriz atua em matriz, ela atua desse modo. Então a transformação de gauge do ponto de vista do SU4 do psi é o R DAG. A transformação de gauge do R, do φ é o R, φ R DAG. E a transformação de gauge do psi do ponto de vista do R4, SU4, é o R. Então, ó, isso aqui cancela da identidade, isso aqui da identidade. Então, do ponto de vista do SU4, essa combinação é invariante de gauge, olhando os Young tableaus ou colocando esse campo na representação adjunta e colocando os geradores que vão ser incorporados a ele na representação 6 por 6. Tá? Eu crio esse objeto aqui. Então, está já feito isso que essa combinação aqui, esse acoplamento aqui, é um acoplamento invariante de SU4. Beleza. O problema dele está sendo 1, depois vamos resolver. Agora vamos ver o SU3. Será que ele consegue fechar com o SU3? Então o SU3 ele é 3 estar, né? O φ é singlete de SU3. Então olha só, se eu pegar esse cara aqui, do ponto de vista do SU3, esse cara aqui ele é 3 estar. Mas o estar é 3. Então isso aqui é uma representação 3. Esse objeto aqui está na representação 3 estar. E esse objeto aqui é singlete de SU3? Ah, é sextete. Perfeito. Esse cara aqui é um sextete de SU3. Então, do ponto de vista do SU3, 3 vezes 3 estar dá 1 mais 8. Então isso aqui dá 1 mais 8. 3 vezes 3, 9. 6 vezes 1 dá 7. Então isso aqui nunca vai poder dar um singlete. Vai dar sempre um sextete. A questão agora é 8 vezes 6. Se eu pegar a representação 8 e fizer vezes a representação 6, será que eu consigo extrair um singlete de SU3 daí? Se bem que a gente já sabe, isso que esse termo está incriminado, por causa dessa questão também aqui. Esse cara aqui é um singlete. Ah, não, tudo bem. Essa do não incrimina não, porque isso aqui é singlete, isso aqui é o dublete que cancela o dublete. A questão é mais saber. 3 vezes 3 está dá 1 mais 8. Então, 1 vezes 6, o singlete vezes a representação 6 sobre a representação 6. A questão agora é perguntar, será que se eu pegar a representação 8 de SU3 e fizer o produto tensorial pela representação 6 de SU3, será que eu vou conseguir ter um singlete aí dentro ou não? Então, a minha sugestão é a seguinte. 6, vamos pegar assim, 8 tensorial 6, né? 6, a representação 6 é essa representação aqui. Tá certo. E a representação 8 é essa representação. Então, isso aqui é o 8 de SU3 e isso aqui é o 6 de SU3.
8 vezes 6, 48. Como essa representação tem uma linha só, então a gente coloca tudo x aqui. Então eu vou poder fazer. Vou pegar esse tabu aqui, vou colocar esse x aqui de tudo. Deixa eu primeiro colocar o tabuzinho aqui. Então eu queria dizer para vocês o seguinte, eu estou dando um exemplo mais complicado do que aparece naturalmente. Eu estou dando muitos grupos aí dentro, mas eu estou dando um exemplo mais complicado justamente para a gente ver todas as possibilidades, aprender mais coisas. Então é um exemplo meramente acadêmico. Tá? Não é nem Galileu, não é nem Dirac, nem a nova física. É só exemplo tarefa, uma nova tarefa, só isso. Então vamos tentar colocar o x aí. Não, vestibular, pelo amor de Deus. Vou botar, então eu posso colocar os 2x aqui, vou pegar esse tabuzinho aqui, ó, tá prontinho aqui. Eu posso colocar os 2x um do lado do outro, lá na minha mente, colocar um x aqui e colocar outro x aqui. Eu posso também colocar um x aqui, pegar esse tabu que estava assim, aí eu posso trazer um x para cá, e posso trazer o outro x para cá. Depois eu ainda posso, em cima desse tabu aqui, fazer assim, estava assim. Eu posso colocar um x aqui e o outro x aqui. Então esse tabu aqui ele pode ser, eu posso acrescentar um x nele, assim, colocando os 2x aqui, colocando um x aqui e outro x aqui, ou colocando outro x, um x aqui e outro x aqui. Poderia também, acho que poderia colocar um x aqui. Esse último caso aí que você fez, era para ter mais uma coluna? Qual? Esse último caso aí. Esse aqui? O que tem? Você colocou o x. Isso. Eu tenho que colocar esses 2x aqui. Posso colocar um x aqui, outro x aqui, esse x aqui, esse x aqui. Agora, a outra possibilidade seria a gente fazer o seguinte. Estava assim. Eu posso trazer um x para cá e colocar um outro x aqui. Que é diferente desses aqui, né? Esse do meio aí seria mais uma para cá, né? Um x para cá. Ah, eu esqueci de colocar o x aqui. Era para ser no próximo, né? Eu esqueci, tá certo. É isso aqui. Eu tinha que colocar os 2x aqui, um x aqui, um x aqui, ou esse x aqui, esse x aqui. Perfeito, tá certo, eu tinha esquecido de colocar isso aqui. Tá todo mundo vendo? Tem que colocar 2x aqui. Então eu coloquei os 2x aqui em cima, beleza. Coloquei um x aqui, outro x aqui, beleza. Coloquei um x aqui, outro x aqui, beleza. Ou agora posso colocar um x aqui, outro x aqui. Não posso colocar um x embaixo do outro. Nunca a gente pode colocar a mesma letra embaixo da veja, uma letra embaixo da outra, porque isso aqui é uma representação, isso aqui é simétrico. Se eu colocar uma embaixo da outra, vai estar dando antissimetria, então vai zerar. Então vejo que essas seriam as possibilidades de fazer 8 vezes 6. Vamos contar a dimensão agora, para ver se é isso mesmo. Olha isso aqui. Então vamos começar a contar as dimensões agora. Esse tabu aqui não precisa nem contar. Tem template aqui, ó. Sai. Quando tem 3 colunas, isso aqui desaparece, isso aqui desaparece. Essa representação aqui eu já sei quem é. Essa representação aqui é a representação 6. Essa representação aqui é a 3 estar. Vamos contar essa representação aqui. Isso aqui é 3, 4, 5, 6, 2. Vamos dividir por 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, eu vou cortar o 5, 3 vezes 2 vai dar 6. 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24. Então, essa representação aqui é a representação 24. Essa aqui é 6, 3 vezes 4, 12, 2, 6, 3 vezes 2, 6, 2, 3, tá certo? E essa aqui é 3, 4, 5, 2, 3. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então vai cortar 4, vai cortar 2, vai ser 15. 15 com 24, 39, 39 com 6, 45 com 3, 48. Então tá certo. Então, 8 vezes 6 viesse o 3, dá para nós 3 está. Mais 6.
15 mais 24. Bate mesmo? 3 e 6, 9, 24, 24, 48. Então tá certo. Então vocês estão vendo que se eu multiplicar 8 por 6, eu ganho 6. 8 por 6 aqui, 3 vezes 3 está. Ah, não, desculpa, 8 por 6. Ah, 8 por 6. 8 por 6 não dá singlete. Eu fiz isso, ó. 3 vezes 3 está, dá 1 mais 8. Aí eu fiz 1 por 6 dá 6. Não tem como sair disso. Agora eu vou ver se 8 por 6 posso ter um singlete aí dentro. Então eu peguei a representação 8 de SO3 e multipliquei pela representação 6. Ó, não tem nenhum singlete aqui. Então essa combinação quebra a simetria SO3. Se eu pegar um campo, se eu pegar o psi, né? Nessa representação de SO3, com esse φ nessa representação de SO3, eu nunca vou conseguir formar um invariante de SO3. Eu não quebrei SO4, mas quebrei SO3. Não quebrei SO2 também. Por quê? Porque psi barrado vezes psi dá um singlete. 2 com 2 stars de SO2 dá o singlete. Né? 2, se eu pegar SO2, né? 2 vezes. Quer dizer, para SO2 a gente pode pensar assim: quem é a representação 2 de SO2? É o spin meio. Quem é a outra representação 2 de SO2? É spin meio. Meio que meio dá 0 em livre. Então é claro, quando eu multiplico 2 de SO2 pelo 2 de SO2, eu ganho o spin 0, que é singlete, e ganho o spin 1, que é o triplete. Mas se quiser pensar em anti-tabu, o que eu estou fazendo é isso. Eu posso pegar esse tabuzinho aqui e colocar aqui, ou eu posso pegar esse tabuzinho aqui e colocar aqui. São as duas possibilidades. Esse x junto aqui, eu venho para cá. Do ponto de vista do SO2, tem 2 aqui que já é o singlete. Do ponto de vista do SO2, esse aqui é 2, 3. 2 vezes 3, 6. Por 2, 3. Então, esse aqui é o triplete. Então, fica 0 e 1. Singlete 0. Então, 2 vezes 2. Tá? Então, singlete tem aqui. Então, eu posso combinar isso aqui, que eu vou ter um singlete, que vai combinar com um singlete. Então, essa combinação, psi barrado, psi φ, não quebra SO2. Ela não quebra SO4, não quebra SO2. Ela quebrou SO3. Então, SO3 já está fora. Agora, ela não quebraria os ruins, né? Se esse cara aqui fosse completamente neutro. Se ele tem carga zero, tem carga zero, essas cargas sempre vão se cancelar as fases e não teria problema nenhum. Então, essa combinação aqui, a gente já viu que não é um bom acoplamento de um cálculo. Ele vai quebrar a simetria SO3. Então, isso aqui está fora de cogitação. Vamos ver o outro acoplamento. Vamos ver o que barrado aqui, com o φ. Para ver se tem chance de eu formar um acoplamento de um cálculo que seja. Então, bom, a moral de todo esse exercício, né? Vocês ainda estão aqui, não querem dizer nada. A moral desse exercício é o seguinte: quando eu for combinar os campos de matéria, o que a gente tem que fazer é essa prática de teoria de grupos, saber se as combinações que eu posso fazer, elas têm chance de serem variantes simultaneamente sobre todos os grupos de simetria. Quer dizer, claro, aqui a gente colocou um grupo bastante amplo, então tem muitas simetrias para ser explicadas. Então, por isso que o problema fica mais apertado. Se eu tenho menos simetrias, eu consigo geralmente gerar invariantes com mais facilidade. Mas eu tenho um problema mais amplo, sim, justamente para a gente ver todas as nuances de uma teoria de Gauge com grupos semicimples. É um grupo semicimples, né? Que é o SO4, SO3, SO2, e tudo forma um grupo semicimples. Cada um desses aqui é simples. Simples, simples, simples. Mas o produto de grupos simples é um grupo semicimples. Então, isso aqui é semicimples. E esse cara aqui são os fatores abelianos. Então, essa é a estrutura geral de uma simetria de Gauge, né? De um grupo de Gauge. Eu posso ter grupos simples, como é o caso de SO5. Eu pego um grupo simples mais amplo. Ou eu posso pegar um grupo semisimples que seja um produto de fatores simples, como é o caso do modelo padrão, SO3 vezes SO2. E o fator abeliano. Então, essa é a estrutura mais geral, né, do grupo. Ou, se vocês quiserem, a gente pode pensar. Vai ser um produto de grupos simples vezes abelianos. Né? O setor de grupos simples forma o fator semisimples e o fator abeliano. Então, essa vai ser sempre a estrutura. E eu tenho que respeitar todas as simetrias e olhando que, em 4 dimensões, os acoplamentos permitidos por renormalizabilidade são esses, né? Acoplamentos dos escalares, setor escalar autoacoplado e os acoplamentos de um cálculo.
Vamos tentar ver o que barrado com o que. Lembra a historinha? Já estou olhando a fase. Se eu pegar aqui barrado com que, isso aqui cancela com isso. Mas essa fase do φ ficaria. A mesma coisa aqui. Que barrado aqui cancela essa fase. Então, esse campo aqui, para poder se acoplar, fazer um acoplamento de Yukawa com o que sozinho, que barrado e φ, já eu teria que ter de partida aqui, essas cargas teriam que ser zero. Mas vamos olhar as outras simetrias. Por exemplo, se eu pegar que barrado aqui, é dublete, dublete. Dublete com dublete dá singlete. E junta com esse singlete, tudo bem. Então, respeito SO2. Agora eu vou pegar triplete com triplete vezes o sextete de SO3. Então, quando eu for formar essa combinação que barrado, que, φ, eu vou ter aqui. O que é triplete? Então, aqui eu vou ter um 3 estar. Aqui eu tenho 3. E aqui eu tenho um 6. Vai ser exatamente o que nós temos ainda agora. 3 estar vezes 3 dá 1 mais 8. 1 vezes 6 dá 6. E 8 vezes 6, eu tenho aquela coisa aqui, é 8 vezes 6, né? Então, esse aqui, né? Esse aqui é 3 vezes 3, 9, 9 vezes 6, 54. Então, eu tenho aqui 6 mais 40. Então, 1 vezes 6, 6 e 8 vezes 6 deu para nós o triplete, não foi isso? Deu 15, eu acho. Deu 24, né? Tinha que dar 48, né? Deu, estava 24, não estava? Mais um 6, né? Hã? Mais um 6. Mais um 6, é 3 mais 6, né? Perdão, obrigado. Obrigado, mais 24. Então, esse produto todo dá isso. Ó, vai dar 6 e 3, 9, 9 e 6, 15, 15 com 15, 30, 30 com 24, 54. Então, dá 54, então, você vê, não tem nenhum singlete aqui. Então, SO3 fora. SO4 não precisa nem fazer, mas só para lembrar aí, será que é possível? Se eu pegar 10 barrado, 10 estar 10 com 6 de SO4, quer dizer, 10 de SO4 é isso aqui, né? Eu tenho 10 vezes 10 estar. Seria isso aqui, né? 10 vezes 10 estar. Não, perdão, dá 10 vezes 10, 10 estar vezes 10, né? Tem que fazer 10, que eu se barrado, que barrado seria o 10 estar, e esse cara aqui seria o 10. 10 estar, então se eu tenho S4, 10 é essa representação. Para eu fazer o 10 estar, eu tenho que completar as 4 linhas, seguindo esse tabuleiro, completo as 4 linhas. Então, esse tabuleiro aqui é o 10 estar. Então, esse aqui é o 10 estar. Vamos ver se é isso mesmo. Isso aqui é 4, isso aqui é 5, isso aqui é 3, isso aqui é 4, isso aqui é 2, isso aqui é 3. Vamos dividir por 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos ver se é isso mesmo. Então, 4, cancela esse 4, esse 3 cancela esse 3, esse 3 cancela esse 3. Esse 4 cancela. 5 vezes 2, então esse aqui é o tabuleiro 10 estar. Vezes o 10. 10 vezes 10, 100. Então tem que botar o x aqui, o x aqui. Então eu teria isso aqui. Esse tabuleiro aqui. 3 é o 10 estar. Então eu posso colocar os 2x aqui. Posso colocar um x aqui e posso colocar o outro x aqui. Não poderia colocar o outro x aqui, porque a regra do Yankee é sempre que cada coluna à esquerda tenha sempre mais linhas do que a coluna à direita. Então isso aqui violaria essa regra. Então eu não poderia colocar esse x, então eu botei um x aqui, posso colocar o outro x aqui, tudo bem. Mas aí também posso aproveitar. Tem esse x aqui, posso
Aí embaixo eu não posso, porque esse x com esse x aqui daria uma antissimetria. Se o x está na mesma linha, é porque ele é simétrico, esse aqui não pode. Então as duas chances que tem seria eu colocar, agregar os 2x aqui, pendurar os 2x aqui, penduro um aqui e outro aqui, eu acho que só isso. Pode botar os dois embaixo. Oi? Os dois embaixo, não pode? Ah, posso colocar os dois embaixo, tá? Posso colocar esses dois aqui embaixo, é possível também, não viola a regra. Não viola a regra, posso colocar esses dois aqui. Sim, né? Seria isso mesmo, eu botaria os dois aqui embaixo. Ou então poderia também, não posso colocar aqui também, eu posso colocar, não posso colocar mais nada aqui. Eu não posso fazer, por exemplo, algo desse tipo. Eu não poderia, por exemplo, colocar um X aqui, outro aqui também. Tem que respeitar que o número de linhas, de colunas, cresce de baixo para cima. Então, em cima tem sempre mais colunas do que embaixo, assim vai. Então é igual, mas eu nunca posso ter mais colunas embaixo do que em cima. Então, eu não posso colocar se aqui tem dois, ou eu coloco os 2x aqui, ou eu coloco um aqui e o outro aqui, como a gente fez aqui, e o outro aqui embaixo. Então, seria isso. Vamos ver isso aqui. Quais são as dimensões aqui? Então, essa aqui seria 3, 4, 5, essa aqui é essa 4, né? Então, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 2, 3. Vou botar essa dimensão aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, 1, 2. Então, já fiz todas as possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Agora vamos começar aqui. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Isso tudo aqui. 6 cancela. 5 cancela. O 3 cancela. 2 vezes 2, 4 cancela. E esse 2 aqui cancela. Então, esse aqui ficou 4 vezes 7, 28. 28 vezes 3 dá 84, né? Tá certo. Agora, esse aqui já limpou aqui. Esse aqui é justamente o que é o 15, ó. É a representação adjunta de S ao quarto. Então dá 15. E esse aqui ficou 4, esse aqui ficou o singlete direto. Então dá 15, 84 mais 15 mais 1 dá 7. Tá certo, 99, 7. Então, se eu multiplicar 10 estar por 10, eu vou ter o singlete, vou ter 84 e vou ter 15. Então, onde eu fiz isso? 10 estar, então tá 10 estar vezes aqui que a gente está, né? 10 estar vezes 10, que é aqui estar, vezes que barrado aqui, vezes φ, tem que ser 15. Tá? Então, eu produzo um 15 aqui. E aí, esse 15 daqui pode pensar justamente o 15 daqui. E aí pode formar um singlete. Então, eu tenho como formar um singlete de S4. Porque aqui eu produzi 15. Quer dizer, eu tenho, na verdade, eu tenho isso aqui, ó, 10 está tensorial 10. Quer dizer, isso aqui é o psi barrado, é o φ barrado. Isso aqui é o φ. E o φ, que é o 15. Então, a gente viu que 10 estar vezes 10 produz 84, 15 e 1. Mas não importa, mas 15 vezes 15 eu consigo extrair um singlete. Adjunta vezes adjunta sempre tem um singlete dentro dele. Então, não quebra SO4. Então, o problema desse acoplamento de Jucal também está com o SO3. Né? Está com o SO3. Então, esse acoplamento quebra SO3, esse acoplamento aqui quebra SO3. Então, vamos dar uma olhadinha agora no último acoplamento que a gente tem, que é psi barrado. Aqui. Psi barrado, então, ele vai pegar 6 estar, S4. Ele é 6 estar. O que é 10. E aqui é 15, né? Então, pergunta: é possível extrair um singlete daí, né?
Tá certo? Então, vamos ver assim, mais fácil fazer aqui o 6 estar. O 10 a gente já sabe qual é, né? O 6 estar é esse aqui, é o 6, 6 gesso 4 é isso aqui, né? O 6 estar é igual ao 6, gesso 4, então isso aqui é o 6. Então é melhor fazer o seguinte. Então 6 vezes 10, 10 é isso aqui. Vezes isso aqui. Isso aqui é o 6 estar. Então 10 vezes 6 estar. Então, como a gente fez, eu posso colocar esse x aqui, posso colocar esse x aqui. Agora, para colocar o y, eu vou poder colocar o y aqui. Então, nesse, eu só vou ter uma possibilidade, colocar o y aqui. Nesse também, eu não vou poder ter mais y à direita do que x. Então, a única possibilidade é colocar o y aqui. Tem outra possibilidade. Isso aqui tem que dar 6 vezes 10, tem que dar 60, né? Então, esse cara aqui, vamos ver a dimensão desse aqui. 4, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 2, 8. Então, isso aqui dá 12, né? Isso aqui é 4 vezes 3, 12, vezes 5, 60, 360. 360 por 6 dá 60. Nós temos aqui. Por 8. Eu fiz errado aqui, né? 4, 5, 6 e 10. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Né? A 4 fez 2, 8. 360, desculpa. Então, 360 por 8 dá 45, né? 8 vezes 5, 40, né? 360 por 8 dá 45. E esse aqui é o 15. É o 15. Então, 45 mais 15 é 60. Então, 6 está vezes 10 dá 45 e 15. Olha o 15 aqui, ó. E olha o 15 aqui. Então eu posso, então não quebra essa parte. Então essa parte está respeitada. Né? Eu fiz esse produto tensorial, essas representações, e vi que aqui tem um 15. Esse 15 aqui é a minha salvação. Tem 15 com 15, eu consigo formar uma representação seguinte, está certo? Isso tem um trabalho sobre isso, que é muito importante na unificação, que é um trabalho que foi publicado em 73, o trabalho é de setembro de 73, mas foi publicado em 1974. É um trabalho do Lee Fong Lee, um Physical Review, que é o Lee do Cheng Lee, o livro do Cheng Lee, Lee Fong Lee. Esse trabalho aqui é um Physical Review de 1974. O título do trabalho é o Group Theory of Spontaneously Broken Symmetry. Então, a teoria de grupo das simetrias quebradas espontâneas. Group Theory of the Spontaneous Symmetry, acho que é Spontaneously Broken. Spontaneously broken